queria orar por duas coisas. A primeira é comentar que o Jonathan está lá em Criciúma, a Dai está aqui, a família está aqui, o Jonathan está lá. Ele foi convidado para ele montar um curso para famílias, na área de filhos. Então, semana que vem ele vai estar aqui, semana que vem ele já está aqui, ele vai poder contar para nós um pouco melhor de como funcionou. Eu recebi algumas coisas dele, mas para vocês saberem. Então, ele está lá, foi convidado, é um projeto que eles estão montando, tem vídeo, tem tudo, com aquilo que Deus está ministrando através do Jonathan, como a gente já conhece, né? E isso vai poder ir para o Brasil inteiro aí. Então, que Deus abençoe lá. Vamos orar por ele lá, né, como líder espiritual dessa casa aqui, como Deus tem colocado, nosso pastor, né, que a gente ama, então que a gente ore por ele também, né. Pai, assim como no primeiro culto, Deus, a gente ora pelo nosso pastor, Deus, porque aqui, ó Deus, agora a igreja se reúne, Pai, e os dois cultos não são separados, Deus, mas é só para a gente se acomodar melhor, Pai. Nós somos um, a igreja é um aqui, Pai, então nós oramos pelo nosso pastor, Deus. Que lá em Criciúma, Deus, o Senhor use, Pai, que onde ele colocar a mão, ó Deus, que cada palavra da boca, Deus, seja direcionada pela Tua palavra, Deus. Por aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, que vem direto do Senhor para ele, Pai. Que ele possa gravar, fazer todos os procedimentos, ó Deus, que dê tudo certo. Que essa palavra alcance, ó Deus, lares, ó Pai, que a Tua palavra não tem chegado, Deus. Que onde a Tua palavra ainda não chegou, Deus, porque o Senhor, ó Deus, se faz, ó Deus, anúncio para todas as pessoas, Pai. Então nós abençoamos ele, Deus. Obrigado por ele ter viajado até lá em segurança, ter conseguido até essa semana fazer tudo, Deus, tudo certo. Que, Deus, que até a retirada, a volta dele para casa, Pai, que ele volte em segurança e possa chegar bem para sua família, Pai. Te agradeço por isso, Deus. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Queria fazer uma reflexão com você essa noite. Talvez a palavra que eu quero trazer, a palavra de Deus, a gente sabe, né? Eu tenho visto aqui o Jonathan, às vezes eu estou ali sentado e o Jonathan fala assim, eu vou trazer uma coisa aqui que nós sabemos. Mas parece que quando é ministrada, quando a gente vê os olhos da palavra de Deus, muda, né? A gente tem aquela, puxa, eu estou caindo, estou errando em alguma área disso que está sendo ministrado. E quando o Jonathan me convidou para pregar aqui no domingo, eu falei, Deus, fui direto para quem manda, para Deus, né? Falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Não tem outro meio, né? A gente tentar inventar alguma coisa. E eu, te falar a verdade para vocês, no meu coração eu queria falar sobre o meu nome. Eu queria falar sobre, porque eu gosto muito de João Batista ou João o Discípulo. E eu queria, Deus, me dá uma palavra, só que eu estava querendo direcionar a Deus. E Deus me falou, não é ali, né? E começou a falar o meu coração, por isso que eu comecei contando para vocês que faz 10 anos que eu saí de São Paulo, vim para Santa Catarina, especificamente primeiro em Videira, depois aqui em Freiburg. E desses 10, 8, eu estou conseguindo agora caminhar com Deus. Por decisão, porque eu amo esse Jesus, eu amo o que Ele tem feito na minha vida e só tem colocado na minha vida carinho, amor. Então, o que Deus foi trazendo no meu coração para falar para vocês é sobre a palavra amor. E sabe o que é engraçado? Porque o Jonathan falou aqui na semana passada, durante a ministração, ela tem até se banalizado às vezes. Você já percebeu que a gente fala às vezes, ou a gente escuta amor para tudo, para qualquer situação, de qualquer maneira? Se tornou tipo uma gíria, ou uma forma, né, uma de linguagem apenas para se referir a algumas coisas. Mas eu quero que você reflita comigo nessa noite a respeito do amor quando a gente olha perante a Deus. Se a gente fosse falar só sobre o amor de Deus, ou falar sobre o amor na Bíblia, a gente passaria dias e dias aqui, porque a palavra vai de Gênesis a Apocalipse falando sobre amor. A gente vai ver um pouco sobre isso, eu não conseguiria detalhar tudo. E como Deus tem trabalhado, não só na minha vida, mas aquilo que você também pode experimentar desse amor de Deus. Amém? Vamos orar por essa palavra primeiro. Deus, que tudo que eu possa falar aqui, Deus, ou ministrar, Deus, que o que saia da minha boca seja a Tua vontade, Deus, aquilo que é coerente com a Tua palavra, Deus, com aquilo que o Senhor ministra os corações, Pai. Deus, revela esse amor dos céus para nós, Pai, revela esse amor do Senhor para nós, Pai. A gente precisa aprender contigo, Deus, se espelhar em Ti, Jesus, de como amar, de como viver uma vida amando. Pai, em nome de Jesus, a gente te agradece, Pai. Amém. Amém? Se você puder abrir comigo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4. Deixa aberto ali, 1 Coríntios 13, no versículo 4. A gente já lê lá. Preste atenção um pouquinho em mim aqui. Antes de falar com relação ao amor de Deus, eu quero que você pense comigo.
como que a gente tem visto o amor nos nossos dias a dias, como a gente fala, né, naquela gíria crentez no mundo, ou no geral, com a gente lá fora. Eu não sei você, mas eu tenho visto as coisas, muitas vezes, todas as vezes, que não tem amor em algo que é feito, aquilo piora na nossa vida. Qualquer situação. E assim, para falar de amor com você, eu espero que se não tiver amor, a gente sabe, né, lá em Coríntios, nesse mesmo texto no começo ali, nada que eu faça, Paulo começa dizendo, nada que eu faça tem sentido se não tiver amor. Mas pense comigo, como que está a situação aí fora? Digo no dia a dia, no meu e no seu, no que a gente vê de notícia. É cada vez o amor diminuindo e a maldade aumentando. Você lembra de algum versículo com isso? Lá em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então eu quero começar falando para você como que está surgindo aí fora. Eu não sei se você viu, essa semana foi notícia. Eu estava pesquisando, estava lá no trabalho, e a hora que eu fui ver as notícias, a gente, como trabalha com internet, a gente está sempre ligado, conectado. E eu estava dando uma olhada, a gente comenta entre si os assuntos, o que está acontecendo. E foi engraçado porque daí eu vi a primeira matéria, e depois o pessoal viu, daí ninguém queria meio que comentar, e depois comentaram, que foi uma matéria lá de São Luís, no Maranhão. Não sei se vocês viram, uma notícia, que um filho, mas já é um senhor, ele tem 50 anos, ele estava cuidando, né, cuidava da mãe dele de 84, e foi gravado um vídeo que ele estava agredindo ela, durante o tratamento ali, cuidando, e aquilo chocou muita gente que viu. E eu lembro que o primeiro comentário que saiu no trabalho foi assim, nossa, cara, eu nem vi o vídeo, porque, cara, me dá um negócio ruim só de pensar e aquilo. Como que um marmanjo daquele, um homem, um senhor já de 50 anos agride a mãe? Então, eu quero que você primeiro reflita nisso. Como lá em Mateus 24 fala, por conta do aumento do pecado, do aumento da iniquidade, o amor se esfria. E aonde você for, aonde você quiser olhar, claro, não estou falando só de fora primeiro, você vai ver que muitas vezes o amor está diminuindo e a maldade vai crescendo. Se eu te perguntar como está a tua vida, perceba que quanto menos a gente vai para Deus, aumenta o pecado e diminui o amor. Em qualquer área. Eu posso debater algumas aqui com vocês, vocês já vão entender. Mas a gente precisa entender isso, porque na palavra está dizendo. Então qual é o contrário disso? A gente não pode deixar o amor se esfriar. E para a gente entender um pouco do que é o amor, segundo a Bíblia, por isso que eu pedi para você ali, abrir em 1 Coríntios 13, no versículo 4, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Amém? O texto de Coríntios ali, Paulo está descrevendo de como o amor é. E aí, quer ver como é engraçado? Pule um pouquinho com a tua Bíblia lá para frente, para a gente entender o que é esse amor que Paulo está falando. Lá em 1 João 4, no versículo 7 e o 8, a gente vai ler. Um pouquinho para frente de onde você está em 1 Coríntios. Vai para frente, você vai achar 1 João 4, no 7 ao 8. Amém? O texto diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o que eu queria falar com você, o que Deus ministra na minha vida nesses 8 anos, e eu posso falar para você todos os dias, é eu entender mais como Deus é o próprio amor. Que você grave isso na tua mente. Talvez você já tenha visto esse texto, são conhecidos, mas a gente muitas vezes ou pode cometer o erro de tentar ver Deus e ver o amor. Não tem como. É isso que eu quero falar com vocês essa noite. Deus e o amor, eles estão juntos. Não tem como separar uma coisa da outra. A Bíblia está dizendo que Deus é o amor. Não é que Deus tem o amor, não é que Deus só pode... Não, Ele é o amor. Então tudo que tem amor, tem Deus. Tudo que tem Deus, tem amor. Não tem como separar. Então por que eu comecei contando para vocês de notícias ao qual a gente percebe que o amor tem diminuído? Porque às vezes na nossa vida também está assim.
Eu não sei como é que está a sua vida, mas por isso que eu estou perguntando, nas áreas. Por isso que eu estou falando, o amor abrange tudo. Como que está? Se você é casado, como que é o teu amor pela tua esposa? A esposa, como que é o teu amor pelo teu marido? É engraçado porque a maior confusão que a gente pode fazer em relacionamento é a gente confundir a paixão com o amor. Vocês lembram a questão da paixão e o amor? A paixão, ela é finita. Você não vai viver, você pode tentar, mas ela tem um tempo finito. Então, por exemplo, de relacionamento, eu falei de casamento, a paixão, quando o jovem, geralmente o jovem, ou a pessoa conhece alguém com quem ela quer casar, eles se apaixonam, mas a paixão não é amor. A paixão, ela vê, o Jonathan tem pregado, eu lembro algumas ministrações dele aqui, quando você vê que a paixão é apenas ver o lado bom no começo. Você vê, fica aquela coisa mágica, é muito bom, porque a gente tem que ser apaixonado pelas coisas, né? O pastor pregou aqui. Mas tem uma diferença grande entre a paixão e o amor. Se vocês quiserem prestar atenção, é nisso que eu vou focar essa noite. A paixão é um sentimento. O amor é uma decisão. Não confunda, não confunda. Porque a maioria das vezes a gente pode tentar ou cometer o erro de confundir amor achando que é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor, ele gera sentimentos. Porque o amor, ele passa por uma decisão minha, uma decisão tua de amar. E quer ver como tem se confundido isso no mundo? Por isso que eu estava falando para vocês. A gente vê as notícias, a gente vê tudo que está acontecendo, a gente percebe que é o contrário. Porque a maioria das pessoas, eu e você muitas vezes, não decidimos por amar. Então, Deus não está naquilo. Se a gente não está amando o próximo, se a gente não está amando, tem pais que não estão amando os filhos, entende? O que eu estou falando é uma decisão, você não vai sentir, por exemplo, o casal, eu estava comentando dos casais. Então, quando você começa a namorar, você sente a paixão, mas para casar, tem que ter uma decisão. E essa decisão não é só dizer assim, eu quero casar. Não, tem que ter a decisão do amor. Como é que a Bíblia fala a respeito de relacionamentos? Muito simples, não existe a palavra namoro, certo? A gente não acha na Bíblia, mas existe a palavra compromisso. Por quê? Qual que é a ideia de Deus? Ele sabe que o nosso sentimento primeiro é o da paixão. Mas a paixão é finita. Se você pesquisar, cientificamente, eles dizem que dura até 2 anos. Às vezes pode passar, varia de pessoa para pessoa, mas ela tem um prazo finito, 2, 3 anos. Então, percebam, em relacionamento, eu vou falar só primeiro na parte de relacionamentos, né? Uma pessoa conhece a outra, ela se apaixona. Mas depois de 2, 3 anos, aquilo vai cessar. E ela tem que tomar uma decisão. É por isso que a Bíblia, quando fala de compromisso, é por isso que não envolve o sexo, por isso que não envolve morar junto, não envolve... Por quê? Porque primeiro você está passando a fase da paixão, está conhecendo a outra pessoa, e depois disso, desse processo, aí que você tomaria a tua decisão. Se é de casar, é porque você está decidindo amar aquela pessoa. E não apenas só porque eu estou num fogo de paixão aqui. Não é isso. Então, se a gente pensar, eu estou falando do amor no geral, mas agora vamos falar do amor de Deus. O qual a gente leu aqui em 1 Coríntios, e depois lá em 1 João, vocês vão entender como que Deus é assim. Se a gente for pegar a definição da palavra do amor de Deus, ele é um amor incondicional. Por quê? Vou pegar a definição para vocês verem. O amor incondicional, ele significa um amor pleno, um amor completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar. O amor incondicional é generoso, altruísta e infinito. É o contrário da paixão. A paixão, ela tem um tempo finito, ela vai ter um fim. Mas o amor, quando você decide amar, ele é infinito. Por quê? Porque o amor é Deus. Vocês estão vendo que eu vou sempre ligar, não tem como separar. A Bíblia está dizendo para nós, Deus é o amor. E por meio dele que a gente conhece, porque se ele é o próprio amor, é através dele que a gente conhece e sabe o que é o amor. E a gente sabe quando não é. Por isso que quando uma palavra vem para você de Deus, você sabe quando é. Porque vem com amor. Você já percebeu que até quando Deus te corrige, quando Deus me corrige, é com amor? Cara, as maiores mudanças de mente, como a Bíblia diz para a gente ter, as maiores mudanças que eu tive na minha vida, Deus me corrigia com amor. Às vezes era coisa que se eu chegasse para onde vocês conversaram, eu não queria nem ouvir a explicação, ou talvez com medo, mas Deus vem lá naquela hora e fala comigo, João, você está errando nisso, vamos mudar nessa área, mas com tanto jeito, com tanto carinho, que me constrange. Que eu não consigo ficar bravo com Deus para dizer, Deus, não, isso aí não é verdade. Porque Deus ele é amor todo o tempo, para corrigir, para nos abençoar, para qualquer momento. Não tem como separar.
Então grave isso no teu coração. Se você tinha a ideia na tua cabeça que o amor, ele é um sentimento, então que caia hoje para você entender como que ele é uma decisão. Da mesma forma que você decide seguir a Cristo, você tem que decidir amar. Quer ver um sentimento, o amor ele vai gerar ou outros sentimentos ou outras decisões. Por exemplo, para você poder perdoar alguém, você só consegue perdoar se você decidir. Mas para você decidir perdoar alguém, primeiro, se você não tem como. Geralmente, quando a gente vai para Deus, aí Deus fala assim, olha, com amor, né? Vai lá, perdoa aquela pessoa que te fez mal. Pede perdão para aquela pessoa que você fez mal. Então, geralmente, Deus derrama amor, você ama a Deus, conversa com Deus, estou sentindo esse amor, eu não vou conseguir segurar essa mágoa com essa pessoa. E daí você vai lá e perdoa. Mas é porque é uma decisão que você tomou, baseada em outra decisão, primeiro de amar a Deus. Porque, pode ver, quando a gente não está junto com Deus, não ama a Deus, a gente nunca decide perdoar. A gente guarda e fala, não, fulano me fez mal, isso aqui vou lembrar daqui 20 anos. Então não tem como a gente separar. Eu lembro que, contei para vocês que eu cheguei aqui já faz 10 anos. Antes disso, eu estou com 28, né? Então antes disso, mais 10 anos atrás, quando eu era uma criança ainda, com 8 anos mais ou menos, eu fui uma criança muito, muito doente. Eu tinha muito problema, assim, e na verdade o que mais deu foi que eu tenho um problema muito grave respiratório. Eu sempre tive. Desde que eu me lembro, assim, de criança, né? E o que acontece? Lá em casa, como é que funcionava? Minha mãe, ela me criou sozinha. Não porque, no caso, eu tenho só mais uma irmã mais velha, a minha mãe e o meu pai. Só que o meu pai optou por não fazer parte da família. Eu quero chegar no final e contar um pouquinho para vocês. Meu pai, até hoje, é um músico, tocou a vida inteira, está com 70 anos já passando. Eu falei que parece o Silvio Santos, não vai parar nunca, vai ficar até conseguir. Tocou o Brasil inteiro, fez tudo isso, e desde aquela época, minha mãe não era casada com ele, então eles tiveram um relacionamento junto, gerou a minha irmã, teve eu, e depois eles já começaram a se entender, então quando eu fui crescendo, eu nunca tive a presença dele perto. Mas a minha mãe, então, com isso, teve que fazer tudo, teve que se virar, fazer, e a minha mãe, para quem conhece, ela é ligada 220. Então ela aprendeu e ela achava que ela tinha que fazer tudo sozinha, para conseguir se virar. Depois de muito tempo que ela conseguiu aceitar a ajuda de pessoas e tal. Então foi muito sofrido, porque só para vocês entenderem, a minha mãe é daqui de Videira, foi para lá, para São Paulo com 21 anos, e daí surgiu toda essa história. Por isso que eu conheço aqui também, que daí nas férias eu viajava e vinha para cá. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de amor para vocês, certo? Então eu não tinha aquele amor que eu esperava do pai, mas a minha mãe tentava suprir de todas as formas. E aí eu contei para vocês do meu problema respiratório. Então, o que acontecia? Dava uma falta de ar, uma crise, naquela época, quando eu tinha 20 anos atrás, as informações ainda não estavam tão claras, não era tão acessível assim como hoje tem internet, ou muitas pessoas têm informações melhor para dizer. Então, a minha mãe, o que ela tinha que fazer? Eu ficava assim, quase que não conseguia fazer mais nada, e a minha crise era muito forte. Minha irmã também tem o mesmo problema, mas a minha, quando atacava, eu não conseguia fazer nada. Às vezes eu tinha que ficar deitado e tinha que vir um remédio, senão não passava. E eu já tinha uns 8 anos, já estava bem grandinho. A mãe me pegava no colo. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, por isso que eu estou falando para vocês, Deus começou a falar de amor comigo. E eu comecei a lembrar lá atrás. E eu fui ver uns dados para ver, porque eu lembrava do hospital que minha mãe levava. Porque como ela não tinha o equipamento em casa para solucionar, ela tinha que ir no hospital. E eu fui ver o hospital ficar lá perto da Brigadeiro Luiz Antônio. Para quem conhece, é lá perto da Paulista, lá no centro. E da onde a gente morava até ela chegar lá, demorava mais ou menos 1h30. A gente não tinha carro. E o que ela fazia? Me colocava no colo, porque eu não conseguia nem andar, e ia até pegar o ônibus. Tranquilo, João, chegava no metrô e ia sentado, beleza, mas a hora que chegava na estação, a estação mais próxima ficava 20 minutos do hospital. E eu lembro de criança de não conseguir fazer nada, tá no colo, ela me levando, já pesado, com o guarda-chuva do outro lado, e ó. E aí você fala, João, isso aí é normal, isso aí também estava demonstrando um amor para você que você está lembrando agora, isso é normal. Eu vou dizer para vocês, às vezes não. Eu conheci muitas mães e a gente vê histórias, mas eu conheci de perto pessoas que não conseguiam amar os filhos. Eu contei no primeiro culto, quero contar para vocês, eu lembro que lá em São Paulo, no condomínio onde a gente morava, tinha uma família, a gente morava no 5º andar, eu lembro de um outro bloco do lado, tinha uma família no 1º andar, que eles tinham 5 filhos. E eu lembro que o menorzinho deles é Diogo, eu lembro até hoje o nome dele. Eu era uma criança para adolescente,
E eu lembro que era o contrário. Eu falei para vocês do amor que eu sentia pela minha mãe e o caso deles era diferente. Eu lembro de, às vezes, dar 8 horas da manhã e o pessoal acordar na casa, eles abrirem a porta da casa e fazer assim para os filhos: ó, vamos para a rua. Vamos para a rua. E o menininho saía com um shortinho aqui, sem camisa, sem calçado nenhum, assim. E hoje eu entendo, eu falo assim, que amor era aquele? Eles falam: João, mas não era por condições, não. Porque talvez eles ainda tinham, era o pai, a mãe e os filhos. Lá em casa era só a mãe. Mas eu não estou dizendo para comparar para vocês, estou dizendo que às vezes o amor não é decidido. Sabe, aquele menino cresceu, até esses dias, quando eu vou lá, às vezes eu tento visitar algumas pessoas, e até hoje, aquele menino agora está lá, agora deve estar com uns 15, 16 anos, e ele é um menino que ele ama a rua ensinou tudo o que ele sabe. Os pais não estavam presentes naquela criação de criança dele, o que ele aprendeu de amor, ele aprendeu com o amor da rua, que é a gíria que a gente fala, né? A gíria que os jovens usam, da rua. A rua ensina. E se eu for falar para vocês, isso são demonstrações de amor. Eu não sei como que é para você. Eu estou falando agora na questão familiar. Eu não sei como é que era para você. Como que era a demonstração de amor. Como que é a tua demonstração de amor para a família. Que você possa refletir nesses pontos essa noite, sabe? É isso que Deus estava falando comigo. Amor, a palavra amor, ela não pode ser banalizada. Porque amor significa Deus. Deus é o amor. O amor é Deus. Não tem como desvincular. E se eu for falar de amor, então, para vocês, não tem como não começar, vamos colocar em tópicos para a gente separar, não tem como dizer primeiro, né? De quem que eu posso falar? De Deus. Nós começamos falando dele, o texto fala dele. Não tem como separar, como eu estou dizendo para vocês. E qual era o ato? Eu estava falando de um dos atos da minha mãe comigo, que me marcou, mas eu poderia passar a noite aqui contando para vocês. Coisas que ela fez para que, por decidir me amar, não só porque era obrigação dela, não por isso, ela decidia me amar. E Deus? O que você vai lembrar de bate-pronto? Talvez, se a gente puxar dos Gênesis ao Apocalipse, como eu falei para vocês, todos os atos, podem chegar em casa e fazer isso. Vejam todos os atos de Deus na Bíblia, é por amor. Parece uma coisa simples de entender, mas se você entendeu dessa forma, é porque você não entendeu ainda. Porque é difícil entender como que Deus, em todo tempo, em toda a história, fez tudo por amor. Sempre. E aí vai chegar num ponto que eu queria falar com vocês, que é Deus demonstra o seu amor fazendo o quê? Enviando, depois do pecado, vamos lembrar lá atrás, Adão peca, e Deus poderia ou não poderia acabar com tudo ali? Poderia. Deus poderia ou não poderia, vou dar fim aqui, já deu errado aqui no começo, não vou deixar prosseguir, não. Mas Deus já traça um plano de amor, porque a criação já tinha se voltado contra ele, tinha feito aquilo, a única coisa que Deus falou para eles não fazerem, mas Deus ama e cria um plano para que isso tudo fosse colocado de volta nos eixos, colocado de volta no propósito dele. E quando a gente vem passando a história, a gente vê que diversas formas acontecem, né? Lembra o povo no deserto, quando Moisés sai com o pessoal pelo Egito, sai do Egito, eles estão no deserto e Deus continua derramando amor. Lembra? Eles estavam lá e o que Deus mandava todo dia? O maná, vinha alimento. Ou a nuvem passava junto com eles, fazia sombra. Sabe, Deus estava lá. Quando fazia frio, tinha o fogo. Entende? Então, assim, isso é demonstrações de amor. Eu sei que talvez você vai dizer, João, então eu posso usar a Bíblia inteira para falar de amor? Sim. Porque se Deus está naquilo que você vai falar, tem amor envolvido, não tem como nos desvencilhar. Mas depois de tudo isso, qual era o plano de Jesus? Qual era o plano de Deus? Jesus. Enviar o único filho para morrer por amor das pessoas que não merecem. Você consegue? A gente sempre se questiona sobre isso. Eu não consigo imaginar um pai que faria isso. Eu não sou pai ainda, né? Ansei em ser, vocês falam bastante para a gente, brincam com isso, a gente também anseia muito, né? Tem alguns que vão ser pai daqui a pouco. Então a gente não consegue imaginar a gente entregando um filho para morrer no lugar de uma pessoa que não merece. Por que Deus faz isso? Porque Ele é o próprio amor. Tem um texto lá em 1 João, no mesmo, quase um pouquinho para frente do que nós estávamos lendo, se você quiser prestar atenção, eu leio aqui. Ele tem um texto que diz assim, 1 João 4, no versículo 9 ou 11, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou,
nós também devemos amar uns aos outros. Você vai perceber que a mensagem inteira que eu quero te dizer, o que Deus está falando comigo e eu quero falar com você, que Ele possa falar ao teu coração, é para a gente amar mais. Por quê? Porque Ele nos amou. Então, como eu falei, se você puxar a Bíblia inteira, não tem como você achar qualquer lugar que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo não ajam com amor. Segunda pessoa, quem vocês acham que eu poderia falar? Do Mestre. Jesus, o Pai enviou Ele, amém? Mas qual foi a decisão de Jesus? Qual foi o coração de Jesus? Poxa, o Pai me enviou, eu amo o Pai e eu amo essas pessoas como o Pai. Jesus aceita aquilo que Ele não merecia, pagar um preço pelo que Ele não cometeu, a ser zombado. Ele não era homem, se fez em carne aqui para que, imagina, em vez de ser glorificado, de ser exaltado, mas Ele sabia que Ele teria que passar por isso. Ele foi humilhado, foi xingado por algo que Ele não merecia, foi crucificado, foi colocado num madeiro, e a gente sabe que não é o lugar dele lá. A gente sabe que ele não merecia, mas ele teve que fazer aquilo, porque senão a gente não poderia ser considerado salvo. A gente não poderia dizer Deus. Ele era o unigênito, e quando ele fez aquilo, como o Jonathan falou semana passada, ele passou a ser o primogênito, para uma família que consiste de muitos irmãos, eu e você. Mas qual é a base de Jesus? Amor. Tem alguém comigo aqui? Amém? Amor. Você está vendo como essa palavra não é simples? Essa palavra a gente não pode dizer da boca para fora. É por isso que, como eu estava falando de relacionamentos, geralmente num namoro a gente acha estranho. Às vezes, conheceu faz um mês a pessoa e já diz que ama. Não fecha. Porque o amor, ele vem de uma decisão, mas geralmente depois da paixão. Então, se a pessoa está apaixonada, ela confunde o amor com paixão. Então a gente acha estranho porque ainda a gente sabe que não é o amor ali, porque ela não viu todos os defeitos da outra pessoa, ela ainda não conheceu por completo, não para dizer assim, você tem defeito nisso, nisso, naquilo, não, para dizer assim, eu conheço as tuas qualidades, os teus defeitos, quero seguir a Jesus, vamos seguir juntos, vamos casar e vamos trabalhar junto. Amém? Então Jesus lá em João 15, se você quiser anotar para você ler depois, João 15, o versículo 12 e o 13 diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Estou falando de Jesus. Ei, meu irmão. Jesus ama a ponto de dar a vida por mim e por você. E se Ele é o mestre, se Deus é o próprio amor, se Deus fala com a gente com amor, o que você acha que Ele espera de mim e de você? A nossa decisão por amar. E aí eu estava falando num contexto familiar, estava falando num contexto quando a gente quer conhecer alguém para casar, mas eu te pergunto, e o nosso amor no geral pelas outras pessoas? Porque às vezes parece fácil, né? A gente decidir amar as pessoas que estão próximas da gente. Mas Jesus amou todos. Jesus amou todo mundo, amou a mim. E só eu sei o quão pecador eu fui, como eu tenho tentado mudar, o quanta batalha, mas quanta coisa ainda Deus tem que trabalhar em mim. Então, se eu for colocar um ponto, analise comigo. Um radical islâmico, que você grave isso no teu coração. Um radical islâmico ou alguém que segue algum conceito, um fanatismo, por qualquer coisa, alguma ideologia, alguma coisa. Mas pense no radical islâmico. Ele está pronto para tirar, para ele tirar a vida dele e tirar de outras pessoas, se for possível, por aquilo que ele acredita. Qualquer situação, pensem, eu estou falando dos islâmicos, dos radicais, mas isso aconteceu durante a história. Então, você vai lembrar dos nazistas, eles estavam prontos para entregar a sua vida numa guerra por aquilo que eles acreditam. Como que é o comportamento de um cristão? Qual que é a frase que a gente poderia definir um cristão? Se Jesus é o mestre, se Jesus é o cabeça, e o exemplo dele foi morrer pelos amigos, porque a palavra diz já não chamo mais de escravos, mas chamamos de amigos. Se Jesus morreu por mim e por você numa cruz, a atitude que um cristão tem que ter é não tirar a sua vida ou tirar dos outros, mas eu entrego a minha vida por causa dos outros. O exemplo de Jesus é claro e toca muita gente, mas aí se você pegar isso para o teu dia a dia, como que tem sido? Pense com você, eu penso comigo aqui.
Talvez você fale assim, João, beleza, os mártires, as pessoas que estão perdendo a vida por Jesus, bom, estão lá naqueles países, tem cristão lá que, poxa, está enfrentando uma barra, tem missionário que está lá, que a qualquer momento a igreja pode ser invadida, eles são mortos, são isso, são aquilo. Mas eu te pergunto, e aqui? Como que isso funciona para nós, hoje? Será que, na minha semana, eu estou morrendo para minhas vontades, morrendo para a minha vida, para às vezes visitar uma pessoa que eu vi aqui durante o culto que não está bem? Será que eu tenho morrido para minhas vontades, para amar mais, decidir amar mais a minha família, o meu filho, passar tempo com eles? Filhos com os pais, têm decidido amar os pais, ou aquele com quem vive, seja o avô, seja o tio, quem te criou? Como que tem sido a minha e a tua posição, então? A gente muitas vezes não quer perder a nossa vida por causa do outro. E o exemplo de Jesus, por amor, é perder a vida. Né? Jesus se fez carne, passou pela cruz para que fosse a nossa vitória, mas Ele morreu por mim, por você. E hoje talvez você pense, eu tenho caminhado, tenho vindo aqui no culto, mas durante a semana eu nem lembro dessa pessoa que está aí do meu lado, se não é alguém da minha casa. Nem lembro dessa pessoa que está no banco de trás, no banco da frente. Agora, eu te digo com certeza, quanto mais você amar a Deus, mais o teu coração se incomoda por amar pessoas. Não tem como separar. Deus ama tanto a gente que envia o Filho. E se Jesus, estando aqui, ama tanto a gente que morre numa cruz. E nós? E aí você fala, tá, João, beleza. Você falou de Deus, de Jesus, que são perfeitos, que são... Mas e nós, seres humanos, então, se a gente tem falhado nisso? Como que a gente vê um exemplo disso na Bíblia? Tem muitos. Mas aí, como eu estava brincando com vocês, né, eu falei que Deus, eu queria uma palavra para falar de João Batista ou de João, o apóstolo. E aí Deus me trouxe essa palavra, daí Deus me lembrou Paulo. Porque até é engraçado porque ele estava escrevendo antes, né? Lembram de Paulo? O Jonathan tem ministrado muitas vezes aqui, a gente tem aprendido muito, muito, muito. Lembra? Agora está fácil no lançamento, está meio fresco. Quem era Paulo? Era um cara que tinha... um jovem judeu, nascido em Tarso, educado pelos mais importantes rabinos. Lembra que ele sentava aos pés de Gamaliel para aprender? Então, quem que era? Saulo, né, antes, né? Depois virou Paulo. Quem que era esse cara? Era um cara que tinha todo o ensino da época. Lembra como o Jonathan explicou aqui para nós, detalhadamente? Um cara erudito, um cara conhecedor, mas, gravem isso, não tinha amor. Qual eram as atitudes de Paulo? Vamos lembrar as que mais gritam no meu coração quando eu fui lembrar disso. Paulo participou quando Estevão foi apedrejado. Estevão injustamente é apedrejado e Paulo estava lá concordando e dando, o aval dele, o que fosse. Talvez ele não pegou a pedra, mas se ele estava participando lá, é a mesma culpa no cartório. Então pense comigo. Então eu falei primeiro de Deus, que Ele é o próprio amor. Eu falei de Jesus, que é o próprio amor, porque Ele e o Pai também são um. Mas o amor de Jesus na terra. Mas e Paulo? Poxa, Paulo fez tudo isso aí, a gente lembra. Mas aí tem uma marca. Vamos lembrar de novo de Paulo lá? Quando ele está no caminho para Damasco, Jesus, por meio de uma luz, encontra. E aí eu vou te falar, meu irmão, assim é na minha vida, assim é na tua. Quando você encontrou Jesus, você encontra o amor. E aí muda. Você pode estar num culto, você estava em algum lugar, aquilo invade o teu coração. E aí Paulo fica cego, e depois de 3 dias ele se batiza. Então pense comigo, talvez Paulo, ele vai conhecer algo que quando ele conhece o amor, muda a vida dele. Estava aqui pensando para falar para vocês, eu lembrei que quando eu cheguei de São Paulo para cá, então eu saí de lá com 18 anos, e eu queria, na verdade, assim, fugir de tudo, a minha ideia na época. E eu achava que ia ser tranquilo, ia começar uma vida nova, longe de todo mundo, longe de igreja. E quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Videira primeiro, os 2 anos foram os anos mais tristes da minha vida. Minha esposa sabe o quanto, às vezes ainda eu falo com ela, choro por coisas, às vezes se eu lembrar de lá, e ela fala, não, a palavra de Deus diz isso, você não precisa estar assim. E ela, né, minha companheira, ela é meu amor. Mas eu quero dizer para vocês que os primeiros 2 anos, faz 10 anos, os primeiros 2 foram, por quê? Eu afastei de Deus, comecei a afastar do amor.
Deus estava o tempo inteiro me mandando pessoas, situações que me traziam amor. Mas eu me afastando de Deus, afastando do amor, eu comecei a ficar amargo. Comecei a cair na depressão. E por isso que eu estou contando um pouco da minha vida para vocês, desde lá de criança para cá. E eu lembro que ali em Videira, Deus começou a usar pessoas para falar comigo. E eu, às vezes, não dava bola. E uma mulher falecida aqui da cidade, foi secretária de saúde, lá em Videira, muito usada por Deus para tratar a minha vida. Ela, sem saber, hoje ela já é falecida, faleceu muito cedo também. E naquela época Deus usou ela para vir até mim e começar a me dar alguma ajuda, porque o que acontecia? Eu trabalhava, ia só para casa, não tinha contato com mais ninguém, nenhum amigo. Então, às vezes um amigo chega para você, é alguém que está indo numa igreja, alguém que tem um conselho para te dar ou para tentar te ajudar. Então eu estava me excluindo, tinha os colegas de trabalho, mas que ficava apenas no horário de serviço, depois eu ia para casa e ficava sozinho. Eu comecei a me afundar. E essa mulher me arrumou uma psicóloga, porque eu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para fazer nada quase na minha vida. E aí eu cheguei e eu lembro que no psicólogo, uma época eu comecei a conhecer, porque daí assim, eu comecei a morar com a minha tia aqui em Fraiburgo, e tinha um rapaz que namorava com a minha prima, que ele vinha aqui na igreja. E na época a igreja tinha 30 pessoas, lá no Santo Antônio. E ele sempre, desde que eu estava ali, quando eu conheci ele sempre me falava, ele vinha com uma palavra assim, para quem conheceu, o Wagner. E ele está morando lá em Itapema agora. E aí o Wagner vinha e me falava assim, João, você já... Ele sabia que eu tinha crescido na igreja, né? Ele sabia que eu estava fora. Então, às vezes, ele tentava dar aquela pescada, né? Com amor e tal. E ele vinha sempre com um sorrisão, sempre alegre, assim, e eu tentava fugir dele, corria. Ele falava alguma coisa, pô, você cresceu na igreja? Deixa eu te mostrar uma música aqui, ver se você gosta. Você gosta de um rock? Deixa eu te mostrar aqui. Aí ele mostrava um PG na época, e eu nem dava muita bola, não queria. E nessa época eu estava mal de depressão, eu lembro que eu lembro que às vezes ele estava chegando da igreja, vindo depois de um culto às vezes, e eu estava saindo para a festa. Daí ele vinha sempre, eu achava assim, agora ele vai falar mal de mim, porque eu estou aqui, ele convidou para ir na igreja, eu não fui, agora ele está chegando da igreja, eu estou saindo para uma festa, né? E ele vinha sempre com amor, sempre com carinho, assim, falava bem para mim, falava, cara, quando você precisar conversar, quando você precisar, se quiser um dia na igreja, cara, eu te levo lá, tudo. E aí um dia, né, tava mal da depressão, e aí aquele vazio que eu sentia, eu entendia, sabe, que eu conseguia só sentir amor quando falava de Deus. Nada mais preenchia. E daí eu cheguei para ele um dia e falei, Wagner, eu quero ir lá. Eu quero ir na igreja um dia com ele. Pô, cara, que massa, vamos lá. Aí eu já falei assim, mas pera lá. Eu falei, eu era crente de criança, eu sei como é que funciona algumas coisas. Eu falei, eu estava bem marrentão, né? Eu falei assim, eu vou chegar lá, eu não quero, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou sentar lá na última cadeira, e se tiver aquela coisa de quem é o visitante, que tem na época eu estava fazendo assim, quem já é da época mais antiga lembra. Então todas as igrejas faziam, né? Daí, tipo assim, visitante, levanta ali pra gente ver, só para conhecer, era um negócio da época, né? E daí eu falei assim, eu sei que tem essas coisas, eu vou sentar lá, eu não fala que eu estou visitando, eu não quero, não vou fazer. Ele falou, não, cara, fica tranquilo, ninguém vai lá te incomodar, tal, deixa Deus falar com você. E aí eu tinha sofrido um acidente, estava aqui com as mãos assim no vivo ainda, porque ficou como se fosse uma queimadura, então eu não podia nem cumprimentar as pessoas na igreja. Daí eu cheguei lá e falei, eu estou bem isolado, não posso cumprimentar, ninguém vai vir, vou ficar aqui quietinho. E aquele dia, o amor que o Wagner já derramava sobre a minha vida, como amigo, eu pude chegar lá naquele lugar, ser bem recebido, e aí Deus falou comigo. Nossa, daí... E aí, sabe, foi claro assim como a água passar na frente dos teus olhos, uma água bem cristalina assim. E eu consegui enxergar, eu falei, Deus, sabe, aquilo preencheu, como a gente sabe, né? Com amor. E aí você pode sentir, eu pude sentir o amor de outras pessoas. Eu lembro que eu desci e eu vi o Luan pela primeira vez. Quem conhece o Luan aqui sabe, o Luan Rangel, muito engraçadão, muito querido. E ele me deu um abraço. Aquilo marcou, sabe, marcou a minha vida. Tanto que hoje vocês sabem, eu considero o Luan meu irmão muito, assim, muito querido, porque ele me acolheu de uma maneira, eu nunca tinha visto ele na vida, nunca tinha visto ele, e ele já conversava comigo com o mesmo sorriso que o Wagner, ele falava, cara, é Deus, é isso. Então, voltando a Paulo, qual que é a reação de Paulo? Paulo, quando se encontra com Jesus, o que muda no coração dele é a decisão por amar. João, como é que você pode afirmar isso? É só você ver depois quem é Paulo.
O cara que antes perseguia, prendia, levava para a tortura, fazia o que tinha na época. Estudava apenas sem amor, estudava apenas por estudar, por ter conhecimento, para ser mestre da lei sobre outras pessoas. Quando ele encontra Jesus, ele encontra o amor, ele decide amar. E aí é só você perceber, se você for ler Atos ou as outras que vão escrever sobre Paulo, o que ele escreve, você vê que tudo que Paulo vai fazer é por amor. Com a mesma intensidade que ele perseguia, prendia e levava as pessoas às vezes para a morte, ele faz isso ao inverso. Ele faz isso, poxa, agora eu amo a Deus. Jesus veio falar comigo. O amor veio falar comigo. Eu vou amar aonde eu passar. E se você prestar atenção, Paulo é o que vai aos lugares onde o judaísmo não chegava. Ele vai a todos os lugares, vai a um monte de lugar. São 14, não lembro se livros que a gente consegue dizer que Paulo escreveu da Bíblia, mas assim, muita coisa. Mas por quê? Por causa do decidir amar. Então, às vezes, a gente comete o erro de confundir. A gente decide por Deus, não o erro às vezes, mas às vezes no nosso coração, na nossa racionalidade, a gente decide por Deus. Mas daí a gente fala assim, eu não vou decidir amar. Às vezes a gente não verbaliza, mas por isso que eu perguntei, como é que estão as suas ações com todo mundo ao teu redor? Primeiro com a tua família, com aqueles que estão mais próximos. Como que você tem amado? Como é que você tem feito isso? Porque se você prestar atenção, o amor, ele não é um sentimento, mas o amor gera sentimentos. Uma pessoa, para ela ser grata pela vida da outra, para ela poder ter um afeto pelo filho, para poder ter, sabe, isso passa pela decisão do amor. Se não passar, acontece o inverso. Na minha vida, quantas vezes isso aconteceu o inverso? Por não decidir amar, os outros sentimentos não vêm. E eu lembro uma vez que, presta atenção como é engraçado o amor, né? Vou contar uma história minha para vocês, bem simplesinha, talvez para vocês seja boba, se eu contar, mas para mim me impactou naquela época, me impacta hoje. Eu contei para os piá na célula já. Eu lembro que daí quando eu já estava aqui em Freiburg, eu estava trabalhando, foi uma época depois, eu saí daquela depressão, estava caminhando com Deus, as coisas estavam mudando, e daí eu lembro que eu não conseguia pedir para Deus as coisas básicas. Eu achava que Deus, eu comecei a entender Deus, né? Comecei a entender o amor. Mas eu pensava assim, Deus, eu tenho que chegar para Deus e pedir assim, Deus, eu quero sonhar com a esposa, eu quero sonhar com a casa que a gente vai ter, com os filhos e tal. E aí eu não pedia os básicos às vezes. Vou te dar um exemplo para você entender. Chegou numa época que financeiramente eu estava muito mal. Depois que eu já tinha vindo para a igreja, acho que uns 2, 3 anos assim. Não que eu estava mal, assim, endividado, só que, assim, pela educação que eu tive com a minha mãe, a gente é muito de não fazer dívida. Então, o que acontecia? Eu nunca tive dívidas, só que daí, se eu não tinha dinheiro para comprar certa coisa, eu não fazia. E chegou um determinado momento que aconteceu que eu fui olhar e meu guarda-roupa era, tipo assim, de uns 3 anos atrás, a última peça que eu tinha comprado. E eu não tenho problema com isso também, porque, assim, por amor de Deus, quando eu era criança, naquelas dificuldades com a minha mãe, a gente recebeu muita coisa doada. Eu sou muito parecido com o Jonathan nisso também, porque eu lembro com gratidão de roupas doadas, de coisas que eu usei até depois de grande. Então, assim, eu não tinha, só que aconteceu, como eu tinha saído de São Paulo para cá, aqueles contatos que a gente tinha, pessoas que doavam roupa, algumas coisas para nós, não tinha mais. E aí eu lembro que eu estava no carro, passando aqui na frente do Kings, aqui na esquina, para ir num cliente. E acho que o Jonathan tinha ministrado uma palavra sobre isso, para a gente falar, se Deus é Pai, Deus cuida da gente todo o tempo, em todas as coisas. E eu comecei a assimilar aquilo, comecei a orar no carro, tá? O carro da empresa, passei aqui. Falei, Deus, se o Senhor é Deus, eu vou abrir meu coração. Eu tenho pedido coisas que eu acho que é grande para a minha vida, mas eu não tenho te pedido isso. Comecei a falar, Deus, eu não tenho... Eu estava com um tênis na época, um baita rasgo assim do lado. Feio, estava judiado. E era o mesmo tênis que eu ia na igreja, que eu saía, só tinha aquele agora. E eu falei, Deus, eu não tenho agora o dinheiro, né? Eu não queria fazer dívida. Eu entendo isso da palavra também, sabe? Da gente não se tornar escravo de alguma coisa. Eu falei, Deus, eu não quero ir lá comprar, sabe? Parcelar um tênis. Eu falei, Deus, se o Senhor puder, me ajuda. Eu estou assim. Beleza, fiz a oração aqui e eu tinha um atendimento ali no Santa Mônica. Quando eu cheguei lá, eu só tinha visto o rapaz umas 2 vezes. E eu sentei, peguei o notebook dele, comecei a trabalhar. E nisso ele olhou para mim e saiu. Foi tipo o quarto assim do lado, né? Um rapaz muito assim, próspero até, tem empresa, tudo. Muito querido, conheço ele até hoje. Mas eu acho que, não sei se ele frequenta uma igreja e tal. E aí, mas não era da minha vida, não era. Acho que era a segunda vez que eu estava vendo ele, alguma coisa assim. E aí daqui a pouco ele volta do quarto, assim, com uma caixa, assim.
Aí ele sentou, envergonhado assim, falou assim, João, cara, queria te mostrar aqui, cara, um tênis, cara. E aí, a hora que eu olhei, falei, cara, que massa. Só que daí eu olhei pra ele, o que aconteceu? Só pra vocês entenderem, eu sou meio assim, vocês viram que eu gosto desse estilo mais moderninho, né, meio desleixado, mas, né, quer dar uma de metido às vezes, né. Mas aí, ele era tipo um estilo assim mais, como é que eu vou explicar pra vocês? O tênis não combinava com ele, entendam assim. O tênis não era a cara dele. E aí eu olhei e aí ele falou assim, quanto você calça? Eu falei, cara, eu calço 41. Ele falou, tem um número, cara. Aí eu falei assim, cara, aí a hora que eu vi, que eu entendi que ele não era do feitio dele, ele falou assim, eu falei, cara, quanto você quer? Porque daí eu falei assim, eu posso, aí em vez de eu fazer uma dívida num lugar, eu posso comprar direto com ele, talvez ele não tá usando, eu comprar com preço mais barato. Aí ele falou assim, todo encabulado, ele falou assim, João, cara, eu quero, se você aceitar, cara, eu usei ele umas 2 vezes, cara, eu quero te dar esse tênis. Eu falei, não, cara, não pode. Então, por isso que eu falei, talvez para vocês uma coisa pequena, mas eu falei, Deus, eu pensando comigo, Deus, eu acabei de orar isso ali na esquina. O cara nem me conhece. E aí eu peguei aquilo, queria chorar na frente do homem, segurei, saí, quando entrei no carro, eu chorava, gente, chorava. Falava, Deus, como que o Senhor cuida dos detalhes? O tênis era o meu número, era da cor que eu gostava, era da marca, era igualzinho o que eu tinha no pé, só que novo. E aí o cara falou assim para mim, não, eu usei ele umas 2, 3 vezes. Cara, eu peguei a sola assim, não tinha nenhuma marca de poeira, a sola era branca. Eles falam, João, o que tem a ver tudo isso, cara? Isso tem a ver com amor. O amor é nas pequenas coisas. Como que você tem tratado as pessoas à tua volta? Como que tem sido o teu... Você consegue tentar medir isso na tua vida, esse teu nível de amor? Porque amor, se ela é uma decisão, você vai conseguir medir na tua vida. Se você toma a decisão de amar uma pessoa, você consegue saber. Um cara que nem me conhecia, Deus usa para me abençoar. Se você lembrar de Paulo, depois tem lá um texto em Atos, que o pastor leu uns dias atrás, lá em Atos 19, no 11, no 12, no versículo, diz assim, de Paulo, né, falando sobre Paulo, de modo que até os lençóis e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados das suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Mas lembra, por isso que eu estou falando, algo que a gente já ministrou aqui, quem era Paulo antes? Paulo é o cara que perseguia, e agora é o cara que está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele decidiu amar a Deus, decidiu amar as pessoas, decidiu amar o próximo. E o primeiro texto que eu falei com vocês, se a gente ler lá no comecinho do capítulo, ele mesmo vai descrever, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Se você quiser fazer um exercício para você ver em casa disso, pegue qualquer texto da Bíblia que tiver a palavra amor. Qualquer um, não vou falar heresia aqui, tá? Pegue qualquer um desses textos e troca essa palavra por Deus para você ver. Fecha exatamente, porque Deus, a Bíblia mesmo diz, Deus é amor. Você vai achar inúmeros textos, inúmeros que, como eu falei, a Bíblia inteira fala sobre amor. Amor de um Deus que é pai, de um filho que se submete ao pai, eles são um, mas ele se submete e para nós passa esse exemplo. Por isso que eu estou falando de Paulo, mas a gente poderia falar de outros que decidiram amar. Decidiram amar. Se você puder guardar 2 coisas no teu coração, guarde isso, que eu já falei antes. De Deus procede o amor, porque Ele próprio é o amor. E o amor, ele não é um sentimento. Você precisa decidir amar. Tem alguém comigo? Amém? Se Deus estiver falando com você, mas aí, isso que eu quero chegar nessa questão, você tem que decidir. Talvez se você, olhando para a tua vida hoje, perceba, João, eu tenho amado a minha esposa, tenho amado a minha família, mas não tenho amado o próximo. Ore, depois a gente pode fazer um tempo de oração, você fale, Deus, eu quero decidir amar as pessoas. Eu tenho amado as pessoas do meu trabalho, mas eu chego em casa e não consigo amar minha família. Trato melhor as pessoas de fora do que as de casa. Decida amar a tua família. Pais, decidam amar os filhos. Filhos, decidam amar os pais. Eu falei no primeiro culto, eu lembrei agora também do Fábio, da Elizabeth, vieram alguns anos atrás aqui. E eu fiquei constrangido, porque eu ainda não sou pai. Mas eu lembro deles com os filhos aqui com uma escadinha enorme. Mas a maneira que eles usavam para corrigir era a mesma que eu vi em Deus.
eles conseguiam fazer, os meninos, são crianças, eles brincavam, tinha hora da bandeira, mas a hora que passava do limite, eles conseguiam chegar com a criança, sentar e conversar, com amor, sabe? A criança, eu lembro de ele contando até sobre eles, né, como se fosse um testemunho, ele contando que chega uma época da vida deles que os filhos vêm e falam assim, pai, fiz aquele negócio errado, estou precisando de correção. Eu falei na hora, eu estava aqui na hora, eu falava assim comigo mesmo, me corrige, Fábio, eu quero ser assim, porque eu queria ser corrigido. Como? Como Deus corrige a gente. E o que o Fábio e a Elizabeth fazem é seguir o padrão de amor de Deus para corrigir também. Porque às vezes a gente quer corrigir as outras pessoas, quer corrigir a atitude dos outros, sem a gente ser corrigido primeiro, ou da maneira errada, sem amor. Como esse texto antes vai dizer, por isso que eu estou dizendo, sem amor, e amor é igual a Deus, não funciona nada. Não tem como haver reação disso. Que a gente decida amar. Que se talvez você entrou aqui ainda com o pensamento ou não sabia que o amor na tua vida, ele vem da decisão, assim como você decidiu por Cristo. Se você decidiu por Deus, então você está decidindo pelo amor. Decida amar. Decida amar as pessoas. E para terminar, eu queria contar para vocês. Então eu falei um pouco do meu pai no começo. Como foi difícil. Contei para vocês. Meu pai é um músico famoso, né, no meio dele. Viveu da música a vida inteira. Muito solitário. Muito assim, não ficou com a gente como família. E eu cresci odiando ele. Eu cresci até bem, assim, até uma idade, mas na adolescência eu odiava ele. Odiava, digo para vocês, assim, não queria mais contato, não tinha telefone, não tinha nada. Cortei laços. E nesse processo, quando eu estava aqui, Deus ministrava o meu coração com amor. Deus começou a me lembrar, começa a tratar, para você deve ser assim também, para mim era, Deus vem, trata uma área, a gente batalha naquilo, vence, vem outra área que você vê, poxa, meu caráter precisa ser moldado nisso, Deus vem. E aí Deus estava trabalhando o perdão na minha vida. Porque para mim era muito fácil, falar assim, cara, eu nunca tive problema com ninguém, não preciso perdoar, assim, não estou lembrando, né? E daí eu orar, Deus vinha lá no meu coração. E teu pai? Como é que está o teu amor por ele? Eu falava, não, Deus, mas ele nunca me amou. Ele nunca, como é que eu vou fazer isso? Deus ia, e com amor, né? Deus me constrangia. E chegou um dia que eu lembro que conversava com o Jonathan, algumas coisas, e Deus foi ministrando, e eu cheguei um dia e eu falei, Deus, eu decido amar meu pai. Tinha mudado alguma atitude dele comigo? Tinha mudado de todos aqueles anos, eu já estava aqui com 20 e poucos anos, não tinha mudado nada, mas eu falei, Deus, eu te amo tanto, eu estou caminhando com o Senhor, eu só vejo o Senhor ministrar amor na minha vida, eu só vejo o Senhor ministrar amor nas pessoas. Como que eu posso ainda sustentar um ódio por ele? E aí eu tomei uma decisão, falei, vou lá conversar com ele. E aí eu cheguei em São Paulo, todo ano a gente vai para lá, mas eu não ia lá ver ele. E aí eu falei para minha irmã, vamos lá, vamos tal dia lá, vou lá marcar num restaurante, ele queria marcar fora, assim, que ele tem bastante conhecido, então a gente chegou num lugar lá, que era, nossa, o pessoal tudo, esse aqui é teu filho, tá? Mas eles nem sabiam que a gente nem se falava. E eu cheguei e falei, Deus, eu decido amar. E cheguei com meu coração lá totalmente diferente, totalmente. Eu decidi aqui, e até a viagem, até eu chegar lá, encontrar com ele, mudou tudo. E acabou dando, pra você ver como é que Deus faz. Minha irmã não conseguiu ir nesse dia, e eu tive que ir, né? Eu e ele, conversar. E o almoço primeiro foi estranho, assim. Você consegue imaginar? Não sei pra você, mas eu, por não ter crescido com meu pai, quando chegou naquele almoço, para quem aqui é filho ou quem é pai e tem intimidade com o filho, sabe como é gostoso. Se tiver só vocês dois, é uma bagunça, é uma brincadeira, é uma risada. Mas eu não tinha intimidade com meu pai ali. Mas Deus estava ministrando amor no meu coração. Eu cheguei lá e comecei a dar atenção para ele, falar, contar como estava a minha vida, e isso, e aquilo, e aquilo. E não consegui falar mais nada assim, né, lá dentro. Porque daí cada hora passava alguém, falava o nome artístico do meu pai é Mococa, tá? Vocês falam, Mococa. O nome dele é João também. E daí eu não conseguia entrar fundo no assunto. Então, beleza, eu falei, Deus, estava lá comigo no íntimo. Falei, Deus, não consegui falar com ele, vou deixar por outra vez, pelo menos já estou conseguindo uma abertura. E no caminho ele foi me levar, assim, junto, né, só para a gente ir na estação do metrô da República. E numa esquina lá, perto da Avenida São João, não da música, tá? Não para dizer que é da música, mas eu estava lá com ele. E aí eu olhei para ele e falei assim, pai, eu nunca te falei isso, mas olha, eu te amo. Aí mudou, ele estava assim meio disfarçado e ele bambeou, eu bambiei e eu falei, olha, eu não te culpo por nada que o Senhor não fez lá no passado. O que eu posso fazer aqui, daqui para frente, é o que eu quero mudar.
E ele ficou assim, já encheu o olho de lágrimas, e ele não conseguia aceitar, não conseguia falar. E eu falei, pai, não precisa falar nada. Abracei, beijei ele. E deixei, a gente saiu, assim, conversou mais um pouco, e deixei ele em lágrimas. A Karine está aqui, sabe, agora todo ano a gente, quando viaja para São Paulo, eu marco com ele, corro, porque às vezes ele, por causa da agenda lá dele, às vezes não fecha. Mas a última vez também, ano passado, a gente estava lá, e daí minha irmã estava junto, a gente conseguiu, minha irmã, meu sobrinho, eu e a Karine e ele. E foi um tempo muito gostoso, assim, no almoço, ele fica sempre ligado com as coisas, mas na hora de ir embora, depois daquele período de almoço, minha irmã também é convertida, então a gente ministrando amor sobre ele, mesmo que todos aqueles anos ele nunca teve com a gente. E vocês não têm noção como ele fica constrangido, como ele fica assim, impactado, sabe? E na hora de ir embora, eu falei, brinquei no primeiro culto, a Karine estava junto de prova, vocês não... Lá na Praça da República, assim, eu com 27 anos, ano passado, minha irmã com 40, e a gente de mão dada com ele, né, com nosso pai, indo para o metrô para deixar, e ele me abraçou e falou assim, ó, você se tornou um homem excelente. Você se tornou, olha, cuida da tua mãe, cuida da tua irmã. E eu falei, pai, eu te amo. Eu não, sabe, tudo isso aqui, tudo que eu posso dizer, eu falei para ele, não é meu. Não é eu que estou fazendo só. Eu falei, eu decidi, sabe, eu queria, não nessas palavras, mas eu decidi amar ele. E eu comecei a falar, pai, isso aqui é Deus. E a Karine estava junto, e na hora que a gente desceu para o metrô, ele desceu junto esse dia, porque daí ele ia, dois lados assim no metrô lá, então um vai para um sentido e o outro para o outro. Então o nosso metrô veio primeiro, e a gente entrou, e ele fica, sabe, totalmente perdido. Os olhos deles assim, ele começa a chorar, e eu estava lá assim, lá dentro do metrô, chorando. E antes de vir para cá, ontem, eu liguei para ele, e eu converso com ele, e ele, sabe, ele sente um amor que hoje eu tenho por ele. Você vai dizer, João, como foi isso? Você sentiu? Não. Eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu quero amar. E aí, então eu converso com ele, aquilo, sabe, me impacta primeiro, porque eu penso, Deus, é só pelo Senhor mesmo. Que atitude que eu posso ter, que se não fosse por Ti, que eu poderia fazer algo como isso. Meu pai nunca teve como. Eu poderia falar para vocês aqui, nossa, meu pai é ruim, mas eu falo para vocês, cara, meu pai, que Deus deu muita saúde, que ele possa viver bem, abençoe ele onde ele está. Eu falei ontem para ele, pai, esse ano quero ver se eu vou com o Senhor em algum lugar, quero passear com ele ainda. Para quê? Para demonstrar amor. Eu estou falando no contexto de família para vocês, porque esse foi o meu, com meu pai. Mas eu não sei em que área, sabe, na tua vida isso tem se aplicado. Como você tem amado? A tua decisão, sai com isso assim na tua mente fresca hoje, sabe? A tua decisão de amar as pessoas que estão perto, as pessoas que estão longe de você, como é que tem sido? Como é que você tem feito isso? Você tem decidido ou você está esperando? Lembra que o pastor falou na semana passada? Você está sendo uma pessoa reativa, esperando alguma coisa acontecer para você dizer, agora eu vou amar. Eu senti agora de amar por causa dessa situação. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. Você tem que decidir amar. E não tem como você querer achar qualquer outra referência, qualquer outro padrão para você amar, senão os dois primeiros que eu te falei. Paulo só fez aquilo que Jesus fez. E Jesus e Deus, eles como um, sempre decidiram nos amar. Amém? Então sempre guarda na tua mente, não tem como separar o amor de Deus. Não tem, junto, é o caráter, é a essência de Deus, é o amor. Tudo que Ele faz pela minha vida, pela tua vida, por amor. Então vamos responder a Deus, dizendo, Deus, eu decido amar. As pessoas longe, meus inimigos, é difícil, né? É difícil. É difícil. Já é difícil, às vezes, as pessoas próximas, né? Amém? Vamos ficar de pé, a gente orar sobre isso? E pedir ajuda da banda.